E aí pessoal, bom dia. Estamos aqui mais uma vez, agora para relatar um acontecimento que acabou de acontecer comigo, inclusive comigo mesmo, né? Ir na padaria, fui tomar um café ali na padaria, um pão, um café. Sentei numa mesa normal, né? Fui tomar um café. E até que sentou um casal numa mesa do lado. Né, uma mulher aparentemente com 50 anos e o homem lá aparentemente com 60, uma mulher. Né? Até aí tudo bem, né? Só que a conversa deles, né, começou a chamar a atenção. Né? Primeiro, pelo, pelo fato de eles estarem falando muito alto, né? O volume da conversa, né? Estavam falando de uma maneira muito histriônica, né? Muito, sabe? Então não tinha como evitar não escutar. E segundo que estavam falando sobre educação, mas de uma forma mais específica estavam falando de um determinado professor, que eu não faço a mínima ideia de quem é. E pelo tom da conversa deles, né, deu a entender que eles eram profissionais relacionados à educação. Não sei se professores, não sei se pedagogos, não sei se gestores, não sei. Mas pelo tipo de conversa, as palavras, né, aparentaram serem do ramo educacional. E o que me chamou a atenção era o que e a forma como eles estavam se referindo a um professor. Deu para entender que era um professor porque estava escutando, né? E sempre de uma maneira muito depreciativa, se referindo ao professor lá, ao colega, né? Ao colega lá, né? Falando que era irresponsável, sabe? Chegaram até a usar os termos vagabundo pro professor e falando algumas histórias lá que eu não sei bem o motivo, né? Não sei bem ali o contexto do que estava acontecendo. Para falar a verdade, nem quero saber. Mas assim também pelo comportamento dos dois na mesa, percebiam que não eram pessoas assim bem equilibradas, bem educadas, né? Pessoas que você sabe que não saberia lidar de uma maneira razoável numa situação de conflito. Independentemente, eu não estou querendo fazer aqui nem passar pano para o professor, né? Que eu também sou crítico bastante, né, dos colegas. Mas jamais vou humilhá-lo, jamais vou expor isso, até porque sei das condições que os professores são colocados, né? São colocados em verdadeiras armadilhas diariamente. Mas também não vou passar pano, sei também muito bem das condutas de uns colegas, testemunho isso diariamente, né, sabe? Vários tipos de professores que, particularmente, sendo bem honesto, eu não gostaria que um filho meu estudasse com eles. Né? Em compensação, também testemunho de professores espetaculares, sabe? Então, e isso eu acho que é comum em qualquer profissão. Qualquer profissão. Se você for ver ali policial, vai ter policial bom, vai ter policial mau. Se você for também pegar um médico, vai ter médicos excelentes, vai ter médicos péssimos. Vai ter jornalistas bons, vai ter um jornalista excelente, vai ter jornalista péssimo. Isso aí em qualquer profissão, em qualquer área de atuação profissional, você vai ter isso. Mas me chamou a atenção isso. Por quê? Por que me chamou a atenção? Por causa do motivo. Inclusive, esse ano 2020 foi um ano em que nós, professores, sofremos muito. Sofremos de várias maneiras, né? Como todo mundo passou por uma situação que ninguém esperava com essa pandemia. E nós, professores, tivemos que nos refazer como profissional. Né? Muitos colegas, né? Todos nós passamos por um processo de aprendizado, a trabalhar agora com mídia, aula à distância, aula síncrona, assíncrona, modelo híbrido de educação, educação à distância, todas essas conversas. Então todos nós tivemos que nos adaptar. E não apenas isso, também do ponto de vista técnico. Né? Seja através ali, utilizando WhatsApp, Google Class, Google Meet, plataformas educacionais, tudo isso nós tivemos que nos adaptar. E utilizando 99,9% das vezes o nosso material, o nosso equipamento, o nosso computador, o nosso celular, a nossa internet, a nossa casa, né? E o que nós víamos hoje, esse ano, era: professor não quer trabalhar, professor não está dando aula, é só cortar salário, é só tirar o rendimento deles que eu quero ver se eles não vão dar aula. Vários colegas, eu tive algumas discussões com alguns colegas falando sobre isso, porque eles reclamavam: ai, Gedilson, eu estou dando aula, mas aquele professor não faz nada. Cara, isso é problema dele, com a chefia dele, com a administração dele. A gente não pode pautar a nossa conduta em função do outro. Eu só vou ser um bom professor se aquele for bom professor. Então, se esse não faz nada, eu também não vou fazer. Pelo amor de Deus, isso aí. Só que a gente chama, você não vai ser uma Maria vai com as outras.
E a pessoa ali, o casal detonando os colegas ali, os colegas, pô, o que é isso? De onde é que vem esse ódio, essa raiva, essa ira pelo professor? Não dá para entender. Não dá para entender. Ah, professor é incompetente, professor é vagabundo, professor não tem preparo, professor não domina a sala de aula, professor é relapso, sabe? Sempre fazendo essa pauta, porque essa comparação entre... Sabe, uma pergunta que eu me faço, né? Converso com algumas pessoas, o que define um bom professor? O que define um bom professor? Há uma ideia generalizada, numa espécie de consciente coletivo, né, que tem uma ideia de um professor, né, que normalmente é aquela figura autoritária, aquela figura, sabe, que historicamente a gente sabe que o conhecimento foi concentrado ou centrado na figura do professor, e hoje a gente sabe que pedagogicamente são modelos ultrapassados, né, hoje principalmente o professor ele tem que ser uma figura que faça uma mediação, né, um facilitador ali entre o conhecimento e o aluno, ele que saiba conduzir esse processo. Pelo amor de Deus! Mas o que se define um bom professor? É ele dominar os conteúdos? É ele saber lidar com a chefia? É ele ter uma relação boa com os alunos? É ele chegar no horário? O que define um bom professor? É o tamanho da conta bancária dele? É o carro que ele chega no estacionamento? O que define um bom professor? Uma pergunta. Que é o conjunto disso tudo? Sabe? Acredito que tem que, acima de tudo, respeitar a figura do professor. Qualquer ponto, vai ter problemas no seu cotidiano, problema específico, resolva dentro lá do seu ambiente, principalmente resolva de forma profissional. Sabe? Que é isso? Fui tomar um café e simplesmente me senti agredido como professor. O que não foi nenhuma novidade esse ano. Então, fica aqui esse alerta. Respeite o professor. Primeiro, procure conhecer quem é o professor. O professor seja do seu filho, seja do seu professor. Se tem alguma intercorrência ali, procure resolver, procure conversar. Sabe? Pô, outra coisa é essa história do Fundeb. Mas do Fundeb eu vou falar no outro vídeo. Tá? Do Fundeb. Tá bom, pessoal? Porque, pô, posso nem tomar mais café sem ser ofendido? Brincadeira, hein? Depois que a gente dá um sermão, as pessoas ficam chateadas. Mas não, mas isso é muito sério. Isso é muito sério. Né? Essa agressividade, essa destilação de ódio, esse desrespeito ao professor, ao profissional da educação, é lamentável isso. Tá bom, pessoal? Então, não saiam por aí na hora do café falando mal de professor. É o conselho que eu dou para vocês, tá bom? Outra hora a gente volta aqui, tá bom, pessoal? Até a próxima. Tchau.